Lucas 2, o que pegou foi o teatro dele, um mês com juros de amor, colocando a saúde, era só falar a real. Nós estamos falando a mesma língua. Ele deveria ter dito naquele momento o seguinte: olha, eu não vou continuar no Corinthians porque eu acho que com aquilo que o Corinthians pode me oferecer hoje, com todo respeito, eu não consigo mais do que eu apresentei hoje, ou muito mais do que isso. E a torcida quer títulos, quer conquistas, e o momento do clube não permite que nós façamos aqui todas as adaptações de elenco necessárias para, na minha visão, ter um time como eu gostaria de montar. Então, se eu não consigo oferecer mais o Corinthians no momento do clube, então eu prefiro seguir o caminho. É uma escolha técnica. E nada a ver com família, com sogra, com nada. Claro que não seria melhor, mesmo que isso seja verdade. Eu concordo, não estamos discordando. Agora, o que é preciso ser visto é o Corinthians não conseguiu manter um técnico, o Flamengo contratou esse técnico, ele mudou de ideia sobre ficar no Brasil, ele falou isso, gente, que ele repensou e mudou de ideia, resolveu ficar no futebol brasileiro, porque a proposta era do Flamengo. Ah, mas o Flamengo é maior que o Corinthians, historicamente, são dois grandes clubes, evidentemente, isso é discussão boba. Mas, no momento, o Flamengo tem um potencial que o Corinthians não tem, para ter jogadores melhores. E foi isso que o motivou. Alguém acha que o Vitor Pereira é apaixonado pelo Flamengo? Ou que ele ama o Corinthians? O cara é lá de Portugal, gente. O time de infância dele, certamente algum time lá de Portugal. Ele nem pensava em vir para o futebol brasileiro pouco antes de vir para o Corinthians. Eu falei isso, dei essa informação há pouco mais de um ano, em dezembro de 2021, quando o nome dele começou a ser especulado no Flamengo, antes do Corinthians, porque o Flamengo procurava um técnico ali, antes de trazer o Paulo Souza. O Jorge Jesus ainda estava no Benfica. Aí começou a surgir especulação. Apurei, junto a colegas lá de Portugal, pessoas próximas aí aos treinadores. Olha, o Vitor não pensa em trabalhar no Brasil. Passou um tempinho, em fevereiro, o Corinthians conseguiu trazê-lo. Por quê? Ele mudou de ideia, olha só. E ele fala isso no coletivo. Ele muda de ideia. E por que ele muda de ideia? Porque o Corinthians é um clube grande e tudo mais, ele não tinha nenhuma opção melhor. Falou, cara, para dar um Corinthians grande clube brasileiro, vamos lá. Ele veio para o Corinthians. A diretoria contratou jogadores, qualificou mais o elenco, e ele não fez um grande trabalho. Ele fez um trabalho mediano. Mediano, na minha avaliação. Eu tenho dito isso desde sempre. Para mim, até é decepcionante, aquém do que eu esperava do trabalho do Vitor Pereira do Corinthians, porque eu acho que ele é um bom técnico. Certo? E agora, por que ele repensou? Porque o convite foi do Flamengo. Se o convite fosse de algum outro clube, sem a condição que o Flamengo oferece hoje para o seu treinador, em termos de material humano, condições de trabalho, possibilidade de contratação, manutenção dos seus principais atletas, ele não ia voltar para o Brasil. E ele não voltaria. Simples assim. Não é porque o outro clube é menos importante que o Flamengo. Não, pelo momento de cada um. Pelo momento de cada um. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Acho que esse é um ponto que os corintianos deveriam refletir mais, pensar mais. Por que o nosso clube está nessa situação? Por que o Corinthians está numa situação abaixo do Flamengo? Quem levou a essa situação? Né? O doutor Eduardo Castanheira, lembrando também, coisa de uma década atrás, o Liedson, é verdade. O Corinthians foi lá e pegou o Liedson. Ele era do Curitiba, estava no Flamengo emprestado. Quando ele foi lá, tinha mais condição, foi lá e levou. Tem mais de 10 anos, tem quase 20 anos isso.